Fala, boys! Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores aqui do canal, como o Jackson, que doa para esse canal continuar de pé. Faça como o Jackson e seja um doador do canal. Vamos continuar nossa série falando sobre masculinidade, agora de uma visão mais prática e mais simples para sua compreensão. E nós vamos continuar falando sobre força. O nosso primeiro vídeo sobre força está aparecendo aí agora para você no card. Foi falando sobre a força como a capacidade de exercer poder sobre outras pessoas, usando o exemplo do Thomas Shelby, da série Peaky Blinders. Agora, nós vamos falar como força, como a capacidade de exercer poder sobre si mesmo, de exercer a sua vontade sobre si mesmo. E o personagem que eu vou usar hoje não é um personagem qualquer. É um dos melhores personagens que eu vi na mídia nos últimos anos, principalmente em termos de filmes de guerra, que é uma coisa que nós não víamos já faz algum tempo, serem bem produzidos pelo menos. Esse filme foi um filme que mudou o meu conceito. Eu digo que quando eu assisti ele, eu não saí da mesma forma que eu entrei, né? É um filme baseado em uma história real de um homem que ele fez uma coisa louca, ele fez uma coisa inacreditável. Em plena Segunda Guerra Mundial, lutando contra aquele partido da Alemanha, ele que era basicamente a personificação, né, de tudo que você pode imaginar de ruim para a humanidade. Eles eram pessoas que odiavam outras pessoas simplesmente por credos religiosos, simplesmente pela naturalidade da pessoa, pela raça, pela etnia da pessoa. Eles acreditavam em uma superioridade. Eles basicamente desumanizavam os seus inimigos. Quem lê qualquer história falando daqueles centros, né, daqueles campos que eles levavam, você vê o nível de desespero que era aquele lugar, você vê o nível que se tratavam aquelas pessoas, pela forma que eles acreditavam ser corretos, né, pela forma que o partido, e principalmente aquele rapaz do bigode, acreditava ser correto. E um homem olhando tudo isso, ele acreditava que Deus não queria que nós nos matássemos. É claro que nós podemos entrar em uma discussão teológica profunda para falar sobre isso, se Deus aceita ou não a legítima defesa. Spoiler, aceita. Mas ele acreditava, pessoalmente, que nós não deveríamos atacar as outras pessoas, que nós não deveríamos ir para a guerra. Ele queria um mundo onde isso não fosse necessário. Como todos nós, ele queria esse mundo. Só que ele decidiu que ele iria fazer alguma coisa a respeito. E ele não ia fazer de qualquer maneira. Se nós decidíssemos que queríamos um mundo melhor, um mundo sem a guerra, o que queríamos fazer? Nós iríamos tomar as armas do lado dos aliados e atacar aquele partido, né, para poder derrotá-lo e trazer paz. Mas ele notou que ele agiria de maneira hipócrita porque ele não acreditava que lutar de forma que você abatesse a outra pessoa fosse algo correto. Ele não acreditava que mais abates trariam a solução para o grande problema da humanidade. Ele acreditava que a única forma de vencer era através do amor. E isso eu sou obrigado a concordar com ele. Não sobre a capacidade de se defender, ou isso eu não consigo concordar, mas que a grande resposta não vai ser dada através da guerra, e sim através do amor, aí eu sou obrigado a concordar com ele. E ele decidiu fazer algo incrível. Ele decidiu ir para a guerra, não para abater, não para matar pessoas. Ele decidiu ir para a guerra para trazer salvação. Ele decidiu ir para a guerra para trazer vida. Ele decidiu servir como um médico. Mas mais do que isso, ele decidiu servir sem empunhar uma única arma, sem tocar em uma única ferramenta de retirar vidas de outras pessoas. Ele simplesmente queria salvar essas pessoas. E ele, com seus direitos, exerceu o seu direito de ir à guerra e defender o seu país. E ele entrou dentro do exército. E quando ele entra dentro do exército, você pode imaginar o tipo de perversão que acontece com ele. A forma que ele é tratado dói. A forma que ele é tratado é triste. A forma que ele é tratado é com desprezo, com ataques, com
isolamento, né? Ele é tratado da pior forma possível pelas coisas que ele estava acreditando, né? Mas mesmo assim, mesmo com o mundo inteiro contra esse cara, mesmo com todo mundo atacando ele diz uma das frases mais icônicas ditas em um filme nos últimos anos. Ele diz: eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Ninguém pode dizer que não. Mas a quem vai salvar na prisão? Provavelmente ninguém. Então por que não pega a maldita arma e deixa todo mundo feliz? Não tem que usá-la, só agradá-los. Não posso fazer isso. Pode sim, é só orgulho. Orgulho e teimosia. Não confunda a sua vontade com a do Senhor. Talvez eu seja orgulhoso. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. E quando ele diz isso, ele mostra que ele tem força. A força dele não é como a do Thomas Shelby, que tem força sobre as outras pessoas, e eu já expliquei a importância disso naquele outro vídeo, mas é a força sobre si mesmo. A força de se manter fiel àquilo que acredita. A força de se manter de pé. Essa força nós conhecemos como disciplina. Esse cara era muitas coisas, mas mais do que todas, ele era um cara disciplinado e que acreditava fielmente naquilo que ele falava e falava aquilo que ele acreditava fielmente. Desmond Doss, ele entra numa guerra absolutamente desarmado. Ele salva mais pessoas do que se pode imaginar. Ele salva pessoas dos dois lados e se torna um herói de batalha, porque ele tem esse tipo de força que você deveria começar a criar em você. E essa força, ela vem através da mais pura disciplina naquilo que você deseja. Quantos de nós estamos aqui, né? E nós estamos em um estado de saúde terrível, mas nós somos indisciplinados para começar uma dieta. Nós estamos com o nosso corpo um lixo. A maioria dos brasileiros hoje ou está com sobrepeso ou está abaixo do peso. Ou o cara é magrelo ou o cara é gordo demais. Não tem um porte atlético. Mas ele é incapaz de se inscrever em uma academia e ficar nela. Ele é incapaz de começar uma atividade física e ficar de pé. Ele é incapaz de exercer força sobre si mesmo. Ele sabe todos os problemas que o acesso àqueles sites escusos da internet, com aqueles vários X, né? E o que ver aquilo causa na mente dele, o que ver aquilo causa no corpo dele, na testosterona dele, na força dele. Ele sabe o que aquilo causa, mas ele é incapaz de dizer não para um desejo. Ele precisa daquilo. Ele não consegue resistir ao hedonismo. Esse é o problema na nossa sociedade. Nós somos hedonistas. Tudo que nós fazemos é em busca de nos sentirmos bem. Nós não fazemos as coisas por ser a melhor coisa possível, mas por ser boa, né? Se uma coisa é boa, se uma coisa é confortável, se uma coisa traz prazer, nós então fazemos ela, independente dessa coisa nos levar à destruição e nos levar à ruína. Cara, você é um cara disciplinado. Você é um cara que realmente consegue colocar os seus projetos em prática. Você é um cara que consegue fazer as coisas em dia. Porque isso é uma característica de masculinidade, das mais pesadas de todas. Um homem que é incapaz de manter os seus próprios desejos sob controle não é um homem livre. Para ser um homem livre, cara, você precisa conseguir manter os seus desejos sob controle. Porque quando os seus desejos te controlam, eles se tornam vícios para você. E uma vez que os seus desejos são vícios, o fornecedor dos seus desejos será o traficante. Seja o cara que não consegue se segurar quando vê uma mulher bonita e vai ser manipulado por mulheres, né? Seja o cara que não consegue se segurar diante dos sites escusos da internet e que vai servir de público para patrocinar uma das indústrias que recebe mais dinheiro. Seja o cara que é incapaz de malhar, de ir a uma academia, de praticar uma atividade física e de se alimentar bem. E ele vai servir para poder dar dinheiro para a indústria alimentícia durante a sua vida. E na sua velhice dar dinheiro para a indústria dos remédios e para hospitais durante a vida toda. Mesmo se destruindo, você não é capaz de manter uma disciplina na sua vida. Cara, aprenda a ser disciplinado.
Comece a colocar disciplina como parte da sua vida. Comece a exercer força sobre você. Comece a fazer a sua vontade ser prática no mundo. Ignore todas as coisas ao seu redor. Eu sei que quando você acorda de manhã para correr, você olha pela sua janela e você vê aquele clima meio feio, o seu cobertor tá tão gostoso e a sua cama tá tão macia. E aí vem aqueles pensamentos atrás de você, falando, cara, fica na cama, cara, não levanta, cara, aqui tá tão bom. Ignora eles, fica de pé, porque isso é importante para a sua masculinidade. E olha, pensa comigo, se você não consegue controlar os seus desejos e você é controlado por eles, quem controla os seus desejos controla você. É sério que você quer ser controlado? É sério que você quer que um governo comece a te dar ordens? Que comecem a controlar a sua vida? Que comecem a dizer para onde você vai ir? Ou se você vai ficar? Eu não sei você, mas eu não quero viver uma vida assim. Ative a masculinidade dentro de você. Seja um homem de verdade e controle os seus impulsos. Aprenda com dós e lute até o último homem. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer parte da família Spirit Boys e ativar aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, fui, valeu!